Eu falo, nesse tempo eu peguei o livro. Salve, salve família, Guarulhos Podcast lá na casa, vocês sabem, você tá sabendo, né? GR, o melhor podcast do mundo, Guarulhos Podcast. Família, antes de começar, faça aquela gentileza, se inscreva no nosso canal, Guarulhos Podcast, entendeu? Segue a gente no Instagram, Guarulhos Podcast, TikTok, amo vocês, estamos aí bombadão no TikTok também. Segue a gente no TikTok, Guarulhos Podcast e Spotify também, família. Fortalece a gente, você tá na sua caranga lá, ó, pá. Coloca lá, ouvir as ideias trocadas no Guarulhos Podcast no Spotify também, entendeu, família? Compartilha, manda pro seu avô, pra sua avó, papagaio, geral, tá? Família, vocês sabem que o nosso podcast ele traz diversos temas, entendeu? A galera do trap, tá ligado? A galera de conteúdo adulto, a galera da política também, culinária. E hoje eu tenho o prazer de anunciar um mano que fez o seu nome na história política do Brasil, entendeu? E você vai saber hoje se foi impeachment ou golpe contra a presidenta Dilma com o braba que tá aqui, o homem embaçado aí. Eduardo Cunha, família. Boa noite, prazer enorme, obrigado pelo convite. Agora, golpe não foi. Vamos lá, em primeiro lugar, Mano, é muito é engraçado importante a isso. gente repetir isso, que eu já falei, vamos repetir de novo. O PT adora a narrativa do golpe, né? Mas golpe quando é em cima deles, porque em cima dos outros é refresco. O PT participou e foi fundamental para o impeachment do Collor. Né? Aí não era golpe, não, né? O Collor teve um impeachment por uma Fiat Elba. Aquilo não era crime nem aqui, nem na China de responsabilidade. Então o que aconteceu? Depois o Itamar Franco entrou no lugar do Collor, o PT pediu o impeachment do Itamar. Fernando Henrique Cardoso se elegeu depois, o PT foi lá, pediu o impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Inclusive lá o Michel Temer era o presidente da Câmara, rejeitou o pedido de impeachment, eles recorreram, foram para o plenário, votou e perdeu. Depois, quando eles assumiram, os impeachment em cima deles era tentativa de golpe. Aí caiu a Dilma com o impeachment que eu aceitei, que acabou sendo votada, e a Dilma julgada e condenada por crime de responsabilidade. Eles entram com o impeachment do Michel Temer, isso que assumiu. E não satisfeito com o Bolsonaro, entraram com os 50, né? Aí não é golpe, não? Só em cima deles que é golpe? Ah, paciência. Essa narrativa aqui para enganar trouxa não dá, entendeu? O PT tem que explicar as razões, os crimes que a Dilma praticou de responsabilidade. E é importante também que a gente fale o seguinte, muita gente erra. Agora, tá aqui, tem um livro meu, Tchau, Querida, o Diário do Impeachment. Esse Vem livro explicando aqui tudo aí. são só 808 páginas, que tem a história da política brasileira desde a proclamação da República. Nossa. Metade do livro é sobre o impeachment. Ele vira, na metade do livro, a história do impeachment e vira um diário. Aqui tem dia, hora, detalhe de tudo aquilo que aconteceu no processo impeachment. Não é conversa furada de palanque, é fato. E diversas coisas que você estava presente também. Tudo, a parte toda que eu vivenciei. Ali, inclusive, trago a história seguinte, que a lei do impeachment, ela foi feita em 1950. Foi usada pela primeira vez com Getúlio Vargas em 54. Só que o Getúlio Vargas ganhou e depois se suicidou, é outra coisa. Mas ele venceu o impeachment na Câmara. E aí foi com o Collor, que eu trago detalhes, até porque eu participei da campanha do Collor, entendeu? Eu vivi o governo do Collor e eu vi o impeachment do Collor, que foi aquilo sim foi um golpe. Aquilo sim foi um golpe. O Collor tinha perdido a popularidade, o Collor não tinha apoio político, ninguém queria o Collor, e aí o impeachment é um mero detalhe do processo. Fizeram de qualquer jeito uma Fiat Elba, que seria, se fosse efetivamente, poderia ser um crime comum, que ele não poderia ser processado dentro do mandato, teria que terminar o mandato de presidente, porque a Constituição manda que um processo contra o presidente de atos praticados antes do mandato tem que ficar sobrestado durante o mandato e só ser processado quando ele sair do mandato. Tanto que o Collor foi processado criminalmente e foi absolvido pelo Supremo. Então, o impeachment do Collor foi um golpe. Aí eu trago um comparativo disso tudo. Collor, inclusive, ele renunciou antes do julgamento. E continuaram o julgamento e condenaram o ex-presidente. Ele foi condenado. Não podia isso? Claro que não podia. Que não podia. Ele foi empichado sendo ex-presidente. É surreal. Imagina a Dilma tivesse renunciado, não teria concluído o julgamento. Mas não, concluíram o julgamento. E aí ele acabou também perdendo o direito de... Direito político, claro. E a Dilma, olha só o absurdo. O Collor era ex-presidente quando foi julgado pelo impeachment e perdeu o direito político. A Dilma era presidente, foi condenada e fatiaram a punição e tiraram a punição de perda do direito político.
Aí vem golpe foi isso. Isso é que é golpe. Foi alteração de meta fiscal ou foi pedalada? Não, veja bem, pedalada não foi. É que as pessoas às vezes nem sabem. As pessoas não sabem o que é pedalada, né? Pedalada é muito porque a Dilma andava de bicicleta, virou qualquer coisa e acabou virando pedalada. Então a pedalada pegava. Ela andava de bicicleta, fazia filme, fotografia que estava andando de bicicleta. Então aquela pedalada dela era pedalada também fiscal, entendeu? Mas a verdade é o seguinte, ela praticou pedalada fiscal sim, mas foi em 2014, no primeiro mandato. Não, eu sei que ela fez antes, no primeiro mandato. Por isso que eu E eu ia não fazer aceitei o impeachment. essa pergunta pra você. Não Porque foi no por primeiro isso. mandato não houve e houve no É segundo. porque ninguém pediu impeachment por isso ou não foi aceito. Ah, Se não era pediu- interessante pra galera, Porque né? é importante as pessoas entenderem o seguinte: como é que se dá o processo de impeachment? O processo de impeachment, qualquer cidadão pode apresentar à Câmara dos Deputados um pedido de impeachment. Cabe ao presidente da Câmara, único e exclusivamente a ele, monocraticamente, autorizar a continuidade do processo, autorizar a abertura. Ele autoriza ou não. Ele aprova ou rejeita. Então, se ele rejeitar, antigamente cabia recurso, tanto que quando o PT entrou contra o Fernando Henrique Cardoso, teve recurso votado no plenário da Câmara. Na minha época, o PT foi para o Supremo e o Supremo decidiu que não cabia o recurso. Eu tinha que aceitar ou rejeitar. Foi assim que aconteceu. Teve uma decisão liminar de 2 ministros do Supremo, Teori Zavascki e Rosa Weber, naquele momento, para impedir que eu apreciasse recurso. Então, o PT é errado até nisso, né? Nem sabe fazer o jogo, fez o jogo errado. Então, cabe ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara aceitando, ele vai para uma comissão que é constituída, e essa comissão, que chama-se uma comissão que vai avaliar a denúncia, uma comissão processante, essa comissão faz o seu parecer, vota e vai para o plenário da Câmara. Aí o plenário, por no mínimo 2/3 dos parlamentares, dos deputados, aprovam, e se aprovarem, a presidente é afastada do cargo e vai para julgamento no Senado. Ela é afastada por até 180 dias. E aí o Senado vira o julgador. Tanto que o presidente do Supremo assume a presidência do Senado no julgamento. E os senadores se tornam como se fossem ministros, julgadores. E foi assim que aconteceu. A Dilma, ela praticou um crime de responsabilidade, que não foi a pedalada. Eu não aceitei pela pedalada de 2014. Eu rejeitei por isso. O que aconteceu é que no ano de 2015, o primeiro ano, o segundo mandato dela, ela estourou a meta fiscal. Isso que eu falei, mas alteração de meta fiscal, né? Mas essa coisa tem que ser... o diabo mora nos detalhes. Sem os detalhes você não chega à conclusão, porque fica uma coisa assim muito genérica. Estourou a meta fiscal. Ah, mas todo mundo estourou. Não, ela estourou. Era isso que eu ia falar. Ela estourou a meta fiscal. Aí o que ela fez? Ela apresentou um projeto de lei ao Congresso Nacional para mudar a meta fiscal. Até aí tudo bem, faz parte da regra do jogo. Só que antes do Congresso aprovar, ela editou decreto de execução orçamentária e gastou o dinheiro sem autorização orçamentária. Foi isso que ela fez. Esse é o crime dela. Ela gastou, ela emitiu 5 decretos, mais de 2 bilhões de reais, gastando sem autorização orçamentária. Não estava mais previsto na lei orçamentária aquele gasto. E ela autorizou. Se o projeto tivesse sido aprovado, sancionado, virasse complemento à lei orçamentária, ela poderia fazer isso, mas ela fez antes. Esse é o crime que ela cometeu. Agora me responde uma coisa, então. Por que no primeiro mandato não foi interessante da entrada no impeachment e no segundo foi, então? Não é que não foi interessante. Para mim, eu era o presidente da Câmara em 2015, eu não era presidente da Câmara em 2014. Então tem que perguntar isso ao presidente da Câmara em 2014. Eu nem sei se tinha pedido de impeachment com relação a isso em 2014. Porque o que aconteceu foi que a Dilma, quando estava terminando, estava disputando a reeleição, ela praticou essas pedaladas, ela fez um estelionato eleitoral. Ela não tinha dinheiro para pagar o Bolsa Família, não tinha dinheiro para pagar o crédito agrícola, ela botou a Caixa Econômica para pagar o Bolsa Família, botou o Banco do Brasil para pagar o crédito agrícola, e o que aconteceu? Com isso, ela criou as condições para poder vencer a reeleição dela. Só que o clima no país, depois da reeleição dela, é como se fosse um governo que já tivesse acabado. Quer dizer, ela acabou de ganhar uma eleição e já era um governo velho, encerrado. Então, a revolta da população com o cavalo de pau que ela deu na economia, em função do que ela prometeu na campanha eleitoral, do que ela iria executar no mandato, criou uma estabilidade política para ela. Então, ali havia uma revolta. Quando se constatou o impeachment dela, eu disputando a eleição de presidente da Câmara, porque eu comecei a campanha para presidente da Câmara, novembro, dezembro do ano de 2014. Quem foi o primeiro a protocolar? Foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. Olha só. Primeiro pedido de eu achei que você ia falar o Michel Temer. Não, foi o Bolsonaro. Porque assim, o que era vendido... Mas só que o Bolsonaro, eu rejeitei o pedido de impeachment do Bolsonaro, vou explicar por quê. Porque ele fez pelo Petrolão.
Eu falei, isso é um processo comum, penal, que tem que ser colocado pelo Ministério Público, denúncia. Eu não posso aceitar um impeachment por isso. Então, e o Bolsonaro recorreu. Eu que não levei o recurso para o plenário. Olha que louco, mano. Isso É, daí eu não sabia disso aí, eu não é, sabia. é. O que passava, a visão que era passado na TV, pelo menos quem não, eu acho que não procura entender profundamente a política era o quê? Pelo menos essa era a visão. Era que o Michel Temer, ele queria ser presidente de qualquer jeito, e aí ele tinha se juntado com Não, você, não é vocês se isso. Olha aqui, organizaram deixa, ali deixa eu te dizer. E aí pra fazer o o livro, impeachment. aí você está falando que é um golpe mesmo, e não foi um golpe. Então isso aí que você está falando é uma narrativa que nós juntamos para dar um golpe parlamentar. Essa aí é a narrativa da esquerda. Agora, o que acontece é o seguinte, no livro eu relato com detalhes. O detalhe é muito simples. Michel Temer, e olha que eu tenho as maiores restrições ao comportamento do Michel Temer hoje, todo mundo sabe disso, está escrito aqui no livro e é público. Michel Temer nunca me pediu para fazer o impeachment. Nunca. O que aconteceu foi, depois que eu autorizei a abertura do processo de impeachment, o Michel Temer lutou para aprovar. Isso sim. Ele entrou para trabalhar, para lutar para aprovar, para fazer como se fosse uma campanha no Congresso para vencer a votação. Isso sim está Para ele descrito virar aqui, presidente. descrito com os mínimos detalhes. Mas dizer que o Michel Temer combinou comigo ou pediu para eu fazer o impeachment, eu estaria mentindo. Isso não aconteceu. E olha que eu tô com bastante isenção para poder falar do Michel, porque eu tenho falado não muitas coisas boas escritas aqui no livro. Então, sobre esse aspecto. Então, o que eu desmascaro aquela coisa da imparcialidade que o Michel teve, realmente não teve. Ele lutou sim, depois que eu aprovei, ele lutou sim para que o impeachment se concretizasse, mas antes ele não teve nenhuma interferência. A decisão foi minha. Nossa, que louco, eu não sabia. Não É. sabia. Eu achei que tinha algum vínculo, diga. A Não galera havia, se não havia, não juntou, havia, não havia, nada. não havia isso. Aí seria um golpe. Aí nós vamos juntar aqui, vamos derrubar a Dilma, vamos fazer um golpe. Eu faço isso e você faz aquilo. Isso não aconteceu. Até porque eu rejeitei vários pedidos de impeachment. O relato do livro é muito Quantos importante. pedidos tiveram? De 50 e tantos. Tinha Nossa. pedido da pedalada fiscal vários, tinha pedido do petrolão, tinha pedido até de pedalada mental da Dilma. Até isso tinha. Pedalada mental. Aquela história da mandioca. Aí os caras de pilhéria entraram com o pedido de pedalada mental Nossa, dela. meu Deus. Depois de 50 e pouco, você resolveu aceitar um. Não, eu aceitei o que era cabível. O que não era cabível, eu não aceitei. Eu acho que o papel do presidente. Tanto que a minha decisão foi acertada, que o Senado que julgou condenou. É muito fácil falar isso agora. O impeachment é o seguinte: o impeachment não teria acontecido sem minha participação. Era ato, como eu falei, prerrogativa do presidente da Câmara. Mas, Você não há tá lá. dúvida. Mas eu não terminei o impeachment sozinho. 2/3 do plenário da Câmara, ou mais, foram 367 votos, a 2/3 são 342 votos, mais de 2/3 do plenário da Câmara aprovou. E depois mais de 2/3 do Senado condenou. Então, e dos 5 decretos que ela editou, o Senado ainda absolveu 3, condenou em 2. Louco. Então, como é que é o Eduardo Cunha? Sozinho ninguém faz. Eu não sou capaz de convencer 2/3 do plenário da Câmara e 2/3 do plenário do Senado e fazer o julgamento. Esquece. Aí veio nessa manobra de convencer a galera, veio o Michel Temer, que Então, o Michel lutou Temer pra veio na aprovar. Câmara na aprovação. Aí depois no Senado, o Senado julgou, né? Não sei se ele lutou, porque aí eu já não estava, já não era minha praia o Senado, né? Minha praia era a Câmara, né? Até tinha que passar primeiro por você. Não, sim, já não estava mais comigo, né? Então aí eu não posso falar do que motivou no Senado. Com certeza não fui eu, né? Eu fui na Câmara, sim. Na Câmara eu lutei muito para aprovar. O que eu pude fazer para arrumar de voto para poder passar, fiz. Porque na hora que eu autorizei, eu estava convicto. E aí sim, eu trabalhei forte. Está aqui bem descrito no livro. Quando você fala que correu atrás pra fazer o que tinha que fazer pra acontecer, tipo o que você fez? Não, Cita alguns exemplos. isso tem 800 páginas aqui de detalhe, né? Que você vai conhecer todas as histórias que aconteceu. Mas vários parlamentares eu negociei o impeachment. Eu conduzi as sessões para poder cumprir os prazos de uma forma rigorosa. Porque, por exemplo, se tinha que cumprir o prazo de sessão, eram 10 sessões, 5 sessões. Eu fazia ter sessão segunda, sexta-feira. Eu conduzia para ter quórum. Eu
eu chamava para ter quórum, praticamente dava meta para ter quórum. Tem vários detalhes que eu fiz de participação que está bem detalhado no livro. É bastante interessante. Eu vou ler. Isso daí você trouxe pra gente de presente, né? Vou te dar de presente. Cadê? Já faz uma assinatura aí Vou dedicada fazer, ao Guarulhos vou fazer. Podcast. Pode fazer, sim, com o maior prazer. Quer que eu faça agora ou depois? Não, pode fazer agora. Ah, A gente vamos ler esse livro todo aí pra gente saber tudo aí detalhado. Família. Família, só queria ressaltar uma coisa aqui, família, que acho que independente da sua ideologia partidária, direita ou esquerda, seja lá qual for a sua, eu acho que o que prevalece hoje em dia, principalmente como tá a nossa sociedade, é o respeito com o ser humano, tá ligado? Então, assim, independente de qual for a sua ideia que você quer seguir política, acho que o respeito vem em primeiro lugar, entendeu, família? E eu acho que não fica. Acho que é uma coisa legal quando você consegue trocar uma ideia com o seu rival em um nível de ideologia, tal, que você tá trocando aquela parada lá, sem você tá agredindo tanto verbalmente ou fisicamente. Hoje você viu que, principalmente nessa eleição desse ano, 2002, que o bagulho tá louco, né? Tá acontecendo agressão, diversas coisas. Então, vamos lembrar, né, família? Respeito em primeiro lugar, né? E vamos tentar ganhar na ideologia, né? Na ideia trocada, né? na discussão, no debate É, político, né? A gente não tem Eduardo, inimigo, a gente muito tem, obrigado. A gente vai ler, vamos ler tem, tudo digamos aqui pra assim, saber tudo. adversários políticos não quer dizer que sejam inimigos, né? E hoje em dia, só que a É, galera tá levando o negócio pro coração, né? O claro, negócio claro. tá ficando feio. Claro, até porque somos todos brasileiros, todos queremos o bem do Brasil, cada um com a sua visão diferente. Eu penso de uma forma, muitos pensam de outra, e é normal, natural. Eu sou contra o PT, sou oposição ao PT. Muito claro isso, eu não concordo com as políticas públicas do PT, tenho as minhas motivações para ser desse ponto, mas eu não considero, pelo fato de uma pessoa que aprove o PT, seja minha inimiga por causa disso. Não é por causa disso que eu não vou falar com ela, não é por causa disso que a gente não vai se falar, ou que a gente não vai poder debater. Então eu não vejo, não acho que a política possa ser uma forma de discussão de violência, né? Tem que ser uma forma de discussão de ideias, né? Acho de você convencer o outro, né? Quem for Não, trocar muitos ideia de não, convencer é que vai ganhar. não, muitos não convencerão ninguém. Ninguém vai me convencer a ser a favor do PT. Certamente eu não vou convencer muitos a deixarem de ser PT. Agora, quem vai julgar isso é quem nos escuta. Você pode ter um Sim, sim. posicionamento, você pode ser petista, não sei se você é, mas enfim. Também não me importa, mas eu digo o seguinte: eu vou debater com você. Quem vai julgar é quem está nos vendo, quem está nos ouvindo. Esse é o ponto. Eu sou a favor do partido que melhore. Na verdade, eu não sou a favor Não, de não, partido. desculpa. Eu não sou a favor de Eu não estou partido. preocupado com isso, não. Quem está sendo entrevistado sou eu. Sabe, o que eu Eu acharia. não preciso te Sabe o que eu acharia, entrevistar. sabe o que eu acharia louco, Eduardo? Tipo assim, se acabasse com essa parada de partido e fosse a eleição, ela fosse de unidade, entendeu? De cada pessoa, Mas cada político. agora você imagina o seguinte: olha só, tudo bem, é o mundo, digamos assim, esse é quase que o mundo virtual que você quer, que é o mundo do sonho. Cada pessoa. Só que nós meu, temos o mundo real. Qual é o mundo real? Você imagina aqui, você já tem um problema hoje. Você tem 70 vagas para deputado federal em São Paulo. Aí você tem aí 3 mil candidatos. Já é difícil. Agora imagine você vai dizer, presidente da República, não tem partido, não tem uma qualificação mínima para se habilitar a disputar o cargo, ou seja, Não, com partido, né? tinha que ter Aí uma sabe o que qualificação, acontece? né? Vai ter 5 mil candidatos a presidente, vai ter... Não vai haver debate. Mas olha isso, vamos lá. A gente pega, vou citar um exemplo aqui. A gente pega o Tiririca, né? Que é um cara que consegue muito voto, ele consegue levar, fazer umas 4 cadeiras Não, e. já fez em algum momento algumas. Hoje faz a dele, talvez mais alguma. Não chega a esse ponto, não. Mas aquilo ali foi considerado como um voto de protesto, né? Então, na prática, é o seguinte, nós temos um problema muito mais grave que isso, na minha opinião. A gente fez pesquisa e 88% dos eleitores de São Paulo não lembram de quem votaram para deputado federal em 2018. E depois que eu fiz essa pesquisa, eu passei a participar de reunião, eu pergunto por curiosidade, vocês lembram quem vocês votaram para deputado em 2018? Ninguém levanta o braço. Isso é muito mais grave, porque o fato é o seguinte, o deputado, falando especificamente do deputado, ele está, o que a gente chama na Câmara dos Deputados, é a casa do povo, ou seja, é a representação popular, porque o Senado é a representação dos estados. Então,
O deputado lá representa. Ele tem que representar alguma coisa, ou tem que representar alguém. Então, o que acontece? O povo que elege, que tem que ter o seu representante, tem que se sentir representado. Ele não lembra de quem votou. Como é que pode cobrar? É surreal essa história. Então, o problema maior não é o fato, o mundo ideal não ter partido. Não, em primeiro lugar, as pessoas têm que entender que elas têm que participar. Em primeiro lugar, a cadeira não fica vazia, meu irmão. Se você não participar, o deputado vai ser eleito do mesmo jeito, o governador vai ser eleito, o presidente vai ser eleito, o senador vai ser eleito, e acabou. Você fica reclamando aqui, não vou votar, voto branco, voto... Não está muito bem, vai eleger alguém, querido. Esquece essa história. Ninguém vai adiar a eleição porque você não votou, ou porque você não participou. Então já começa por aí. As pessoas têm que participar. Escolhe, não precisa escolher a mim, não. Escolhe contra mim, mas escolha e se sinta representado. Porque você se sentindo representado, você pode até cobrar, pode reclamar, pode depois melhorar o seu voto e trocar, porque você acha que não foi bem representado. Mas você tem que escolher, tem que saber quem você votou, o mínimo. O mínimo, você tem que saber quem você votou. E nessa eleição presidencial, quem você vai votar? Eu vou votar em Bolsonaro. Aliás, todo mundo que está na política tem que ter um posicionamento. Todo mundo que vai disputar, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, qualquer um que vencer a eleição, os seus partidos, PL ou PT, não vão ter mais de 15% da Câmara. Como é que governa? Então, a gente precisa entender que a população, quando elege um presidente, ou quer eleger um presidente, ou escolhe o seu presidente, cada um, tem que entender que um presidente não governa sem o Congresso. Então, se eu não votar no Congresso, conhecendo que o candidato que eu vou votar tem o mesmo posicionamento que eu tenho para presidente, ele está ajudando o caos. Então, eu coloco a minha posição muito clara. Se o Bolsonaro vencer, eu sou governo. Se o Lula vencer, serei oposição. Todo mundo tem que saber qual é o posicionamento. Aí, se o cara quer votar no Lula para presidente, sabe que se votar em mim, eu vou ser oposição. Se é isso que ele quer, parabéns. Muito obrigado, recebo o voto com muita alegria. Agora, se o cara deve escolher um candidato a deputado ou a senador que tenha um posicionamento de acordo com o que ele vai para presidente da República. Esse é o que deve ser o correto. Só que muitos candidatos, principalmente a deputados, não se posicionam, sabe por quê? Querem um cheque em branco da população. Você vota para deputado, eu estou com cheque em branco, tem que chegar lá e vou votar de acordo, vai vir com aquele discurso. Não, eu voto as propostas que eu achar que são boas para o Brasil. Então, o que é bom para o Brasil, para ele, pode não ser para mim que votei nele, né? Então, é um negócio meio... O que você acha do Ciro? O Ciro, rapaz, o Ciro digamos assim, um candidato ao cabo da ciolo da eleição, né? De terminar atrás. Eu acho o Ciro um grande engodo da política brasileira. Ele parece cachorro na mudança, ele não sabe tomar conta da casa ou vai atrás do caminhão. Entendeu? Então é surreal. E ele tá, como ele foi pro PDT, ele parece que pegou aquela situação do PDT, né, do Brizola, né? Que quer ser presidente de qualquer maneira e disputa toda a eleição e nunca ganha, e nunca ganhará. E nunca ganhará. O Ciro não vai a lugar nenhum. Né? Então, provavelmente vai ser candidato de novo em 26, com aquela mesma... Ele acha que é professor de Deus, né? Ele não acha que é Deus, acha que é professor de Deus. Ele é candidato a professor de Deus. Então Então você acha que ele nunca vai ganhar? Ele nunca vai ganhar. Nunca vai ganhar. Nunca passará do que ele está. Nunca passará do que ele está. Ele tem, eu acho que é a segunda vez, né, que ele sai. Quarta vez? Quarta. Ele tá em terceiro, né, colocado, né? Ficou em terceiro na outra também. Então ele é candidato a ser o terceiro sempre. Você acha que na próxima ele não ganha? Na próxima, terceiro lugar? Não. Talvez não. Chance zero. Você acha? Até porque a polarização não mudou. Ela não vai mudar, ela sempre está sendo sempre a esquerda contra a direita. Começou com o Collor enfrentava, era o Brizola. E o Lula tomou o lugar do Brizola na polarização. Depois, com o impeachment do Collor, o Fernando Henrique tomou o lugar do Collor. E aí, o que aconteceu? O Bolsonaro tomou o lugar do PSDB e continuou o outro lado, o Lula e o PT. Ela vai continuar. Veja bem, quais são os dois resultados possíveis dessa eleição? Bolsonaro presidente. Bolsonaro presidente, o Lula derrotado. Você acha que o PT vai ter o quê em 2026 como candidato a presidente? O Lula. Vai tentar de novo. Ele, antes de ser presidente, já tinha perdido 3 vezes, tentou 3 vezes, ele pode perder mais umas 3, talvez com 90 anos, 95 anos, ele vai estar disputando do mesmo jeito. Se Deus permitir que ele possa estar em condições para isso, enfim. Se o Bolsonaro vencer, vai enfrentar o Lula com um candidato que vai tentar suceder o Bolsonaro. Se o Bolsonaro perder, o Lula vai disputar a reeleição e vai enfrentar o Bolsonaro.
Mas Você eu não tenho a menor se dúvida ele disso. perder, ele vem de novo, Não tenho então. dúvida nenhuma disso. Caramba. Essa é a realidade da vida. Então, você acha que Ciro tem espaço para entrar em algum lugar desse? Nesse contexto, não. Nesse contexto tá Mas é complicado. claro, é uma coisa. Quem tem a mínima experiência e visão de política, não vai acontecer diferente desse cenário, só se algum deles morrer. Aí já é outra coisa, né? Eduardo, voltando pro que a gente tá falando, se foi impeachment ou golpe, depois de todo esse processo, você foi preso. Uhum. E explica um pouco disso aí, como é que Vamos foi lá lá. na Em primeiro lugar, é o seguinte. Não, de Você cadeia. montou uma gangue lá não, tal, com a galera. A gangue era do Moro, né? A gangue tinha lá, era o Tá Moro. uma gangue na cadeia. O Moro montou uma gangue no Paraná dele, ele era o chefe da gangue com os procuradores para poder criminalizar a política, achando que a política fazia parte da gangue Mas dele. eu achei que o Moro tava do seu lado. Moro do meu lado? Nunca. Era, rapaz. O Moro do meu lado é uma Rapaz, piada, né? Ele quebrou a gangue. Não. O Moro fez a gangue. Moro era o chefe da gangue. A verdadeira gangue era do Moro. Essa que é a verdade. Agora, é bom deixar claro aqui, e sempre em cada espaço eu faço questão de falar, eu não cumpri pena nenhuma, não tenho pena nenhuma a cumprir. Eu fui preso preventivamente por um juiz que fraudou o meu processo para ficar com a competência dele. Porque eu tinha uma acusação eleitoral, o Moro simulou a minha absolvição da acusação eleitoral para continuar com o meu processo. E ele me condenou, mantendo preso preventivamente. O Supremo anulou. Pode ir por 4 anos Pode sim. Com o Moro podia tudo, querido. Com o Moro podia tudo. O Moro montou uma indústria de delações que ele sequestrava as pessoas. E o resgate era a delação nos termos que eles queriam. Era essa a verdade que existia ali. Aliás, o Moro já tinha escrito um artigo na Folha de São Paulo 7 anos antes de começar essa história toda, dizendo como é que tinha que montar uma operação mãos limpas no Brasil. O Moro era chefe de gangue, meu querido. Essa que é a verdade. A boa gangue ali era do Moro, que aliás tinha representantes em todo, inclusive nos presídios ali, né? Era todo mundo fazia parte de uma gangue do Moro, ele mandava na gangue. Então, o que acontece? Eu fui preso preventivamente, a minha condenação foi anulada e a minha prisão foi considerada ilegal pelo Supremo Tribunal. Você ficou preso aonde? Qual presídio? Fiquei em 3, 4 lugares, né? Eu mudei de um lugar para o outro. Mas veja bem, eu não sou comentarista de cárcere. Tinha uma galera não fazia um rap lá, não, Ei, Eduardo, chega aí. Não, fazia muito culto, né? Muito culto, eu sou evangélico, então, enfim, você tem de tudo. Agora, mas era assim, era uma prisão que era tipo pra políticos ou era geral? Tinha um lugar que eu fiquei que era separado, tinha um lugar que eu fiquei que não era, tinha de tudo, querido, tinha de tudo. Né? Mas veja bem, eu não sou comentarista de cárcere, eu não me furto de discutir e debater qualquer ponto com relação à prisão. O fato aconteceu, ele é público, eu tenho que explicar mesmo, eu explico. Até para mostrar que, como você falou, a gangue do Moro. Agora, comentar cárcere, eu tenho na linha da política o seguinte, política eu olho pelo para-brisa, eu não olho pelo retrovisor. Então eu não sou comentarista de cárcere, eu fui um preso político naquele momento. Então eu sei exatamente o papel que eu passei e sei exatamente o papel que poderia ter passado. E eu sei exatamente o que aconteceu comigo. Então eu tenho aqui debater a política, da qual o Moro, com gol de mão, retirou da política. Aliás, o Moro retirou com gol de mão também o Lula da política. Eu não falo, eu sendo adversário do PT, não estou aqui para achar que a gente tem que fazer política pelo Código de Processo Penal, não. O Lula foi preso, um pouco diferente de mim, por execução de pena em segunda instância. E você acha que ele bolou tudo isso para chegar na presidência? Não há a menor dúvida disso. Ele dava entrevista pública dizendo o seguinte, eu sou imparcial, eu tenho aqui o PT, mas tenho o maior adversário do PT, que é o ex-presidente da Câmara. Está aí na imprensa para todo mundo ver. Agora, o Lula foi preso por execução de pena em segunda instância. O Moro tirou o Lula da eleição em 2018, como tirou a mim. O Lula, em 2018, tinha que ter disputado a eleição. Eu sempre fui favorável. Aliás, na época, eu dei nota pública criticando o fato do Lula não disputar a eleição de dentro do presídio. Sabe por quê? O Lula ia perder a eleição. E teria sido muito melhor para o país, para essa polarização. Só que o Moro, se o Lula vencer a eleição hoje, a culpa é do Moro. O Moro que transformou o Lula numa vítima. O que é pior, ele impediu o Lula
de ser efetivamente absolvido. O Lula não foi absolvido. Assim como eu também não fui absolvido. A minha condenação foi anulada. Meu processo vai ser reiniciado, a acusação vai ser reiniciada na Justiça Eleitoral e eu terei a oportunidade de ser absolvido, que é o que eu quero. O Lula não teve essa oportunidade, porque quando o processo foi para o juízo competente, como ele tem mais de 70 anos, prescreveu. Então o Lula não foi absolvido coisíssima nenhuma, entendeu? Ele é inocente, como qualquer brasileiro é inocente se não tivesse sentença transitada em julgado condenatória, como eu sou inocente, o Lula é inocente. Eu não tenho sentença condenatória transitada em julgado, o Lula também não tem. Então é inocente, mas absolvido da acusação ele não foi. Como eu ainda não fui absolvido da minha acusação. Eu serei julgado pelo juízo competente no seu devido tempo, com devido contraditório, ampla defesa, aí sim eu teria a oportunidade de ser absolvido, que é o que qualquer político tem que buscar. O Lula deveria ter buscado a sua absolvição, mas ele não conseguiu, talvez porque o Moro não deixou, porque o Moro reteve o processo tanto tempo com essa confusão que teve, que quando chegou na hora da verdade, ele com mais de 70 anos, a prescrição cai pela metade. Eu não tenho 70 anos, então a minha prescrição não atinge. Essa é a diferença do que aconteceu com o Lula e do que aconteceu comigo. Mas o Lula foi preso injustamente, ilegalmente, e foi afastado com gol de mão da eleição de 2018. Eu não tenho o menor pudor de falar isso, mesmo sendo adversário do PT. Nossa, mano. E eu acho que a gente tem que aprender que na política a gente tem que vencer na urna. Entendeu? Debate na urna. Na urna, o eleitor tem que decidir o que ele quer. Se o eleitor quiser que ele venceu, acabou, está resolvido o problema. Não é eu tirar um cara de disputar a eleição achando que eu vou impedir que o cara ganhe. Não é isso que funciona, não. E aí ele fez tudo isso e não conseguiu sair para presidente. Não é porque eu costumo dizer que ele morreu na cena do próprio crime dele. Ele tentou criminalizar a política e morreu na política. E vai lá, tá disputando o Senado do Paraná, até porque ele tentou fraudar o domicílio para São Paulo, que foi impugnado, foi considerado fraude, e ele nem recorreu da decisão, voltou para o Paraná. E está disputando o Senado do Paraná e vai perder a eleição. Ele vai perder a eleição no Paraná de senador. Moro não será eleito. Nossa. Você vai ver. Caramba. Me cobra isso depois. A gente vai voltar aqui. Vai. Você vai voltar aqui, eu vou falar bem que você falou. É? Não foi eleito. E do Dória? Dória, rapaz, o Dória cometeu muitos erros de política, na minha opinião. Primeiro que ele surgiu na política tentando ser o apolítico, né? O gestor, como se fosse ele a tal nova política. Aí, Não, a sessão dele foi muito rápida, né? Não, esse é o problema, né? Quando a gente sobe muito, cai rápido também. O que acontece é o seguinte, ele cometeu o primeiro erro quando renunciou à prefeitura. Porque ele foi eleito. São Paulo tem uma história, já que já aconteceu no passado isso, né? Você tem o exemplo do Serra, que renunciou à prefeitura para disputar o governo de São Paulo, fez a mesma coisa que o Dória fez, depois foi disputar a presidência e perdeu. Então, você já tem essa história para poder... A população de São Paulo tem muito, já um pouco de trauma. São Paulo, a cidade de São Paulo, é o terceiro PIB do Brasil, né? Da América Latina, né? O primeiro é o do país, o segundo é do estado, o terceiro é da cidade de São Paulo. O sujeito que elege prefeito de São Paulo, que é um cargo importantíssimo, para renunciar 1 ano e 3 meses depois para buscar alguma coisa, isso é um absurdo. Ele falou que faria o mandato todo, só o primeiro não ia concorrer à reeleição. Então ele fizesse isso, ele ficasse o mandato inteiro, não disputasse a reeleição, talvez o Dória pudesse ser o candidato mais forte a presidente hoje, se tivesse feito isso. Mas não fez. Aí o que aconteceu? Ele renunciou, na verdade, ele queria ser candidato a presidente. Ele queria dar uma volta no Alckmin naquela eleição e ser ele candidato a presidente. O que aconteceu? Não conseguiu. Aí foi para o governo de São Paulo. Só quando ele foi para o governo de São Paulo, ele começou a enfrentar uma rejeição, principalmente da população de São Paulo, da capital, que não aceitou a renúncia dele. Ele ia perder aquela eleição. E aí, para ele vencer aquela eleição, ele inventou uma coisa chamada Bolsodória. Foi o golpe, hein? Enfim. Estratégia de marketing dele. Não, foi um estelionato eleitoral, né? Se ele tivesse continuado o exercício do mandato, não seria, não. Mas aí o que aconteceu? Ele começa o mandato e resolve brigar com o Bolsonaro e todo mundo vendo que ele era candidato a presidente, com o seu oportunismo político. Aí a população, ele até parece que o governo dele não foi um governo ruim. Agora, o problema todo é que o governo dele, a população de São Paulo, pouco se importa com o resultado do governo dele. Ela recrimina a atitude política dele. Então, o Dória, hoje,
É um cidadão que, infelizmente, perdeu a sua capacidade de influenciar a eleição majoritária. Por causa disso, ele perdeu o respeito da população de São Paulo pela forma como ele se conduziu politicamente. Ele errou na política. Se perdeu, né? Se perdeu. E hoje em dia ele não tá nem ele não conseguiu nem ser aprovado no partido, no caso, né? Não, na verdade é o seguinte, ele disputou uma prévia e essa prévia que ele disputou, ele simplesmente até venceu. Uma prévia que foi muito contestada. E essa prévia que ele se contestou, né, que foi contestada, ele acabou ganhando, filiou muita gente aqui em São Paulo. Enfim, foi um negócio assim que ele achou que aquela prévia dava a ele a condição de ser candidato a presidente. Só que ele esqueceu de uma coisa, ele esqueceu de combinar com o eleitor, né? Que o eleitor não estava aprovando, ele não estava ganhando consistência. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, em primeiro lugar, não tem na história do Brasil um governador de São Paulo que virou presidente da República em eleição direta, né? Cadê? Todos tentaram, né? O Quércia tentou, o Covas tentou, O Alckmin. o Alckmin tentou, o Serra tentou. A história não é assim. O Dória, se olhasse um pouquinho a história, aliás, o único governador que se elegeu presidente foi o Collor, né? E se elegeu por causa daquela história da eleição solteira, caça aos marajás, aquela coisa toda. O tempo de eleição também era bem maior, né? Bem maior, tem tudo. Então, nenhum governador de São Paulo se elegeu. Se você olhasse, analisasse a história, já viria. Não é ser governador que é a prerrogativa para ser candidato a presidente. Você veja bem, Fernando Henrique nunca foi governador, nunca foi prefeito. O Lula foi deputado. O Fernando Henrique foi senador, o Lula foi deputado. Né? Nunca foi nada. A Dilma nada, nem vereadora foi. Aí, o Bolsonaro era deputado. Então, não é governador. Eu não me lembro do governador presidente São Paulo. Então, o fato de ser governador não é passaporte ou prerrogativa de candidatura. Ele tem que ter alguma coisa que ele consiga enquadrar a população no pensamento dele, né? Que ele possa ser enquadrado naquilo que a população espera. Enfim, é um conjunto de fatores que não tem nada a ver com o exercício. Pelo contrário, ser governador de São Paulo, às vezes pode até atrapalhar. São Paulo é muito forte. Então, os outros estados podem achar que o governador de São Paulo vai ser preponderante para São Paulo no exercício da presidência. Isso até atrapalha em outros estados. Então, não sei se necessariamente faltou a ele um mínimo de pesquisa política, de história política para entender esse processo. Então, como ele não entendeu, ele achou que ganhar a prévia era passaporte e que ia bater no Bolsonaro, que ia tomar o lugar do Bolsonaro na disputa. Só que isso não acontecia, porque não tem terceira via. Então ele se acabou nessa história. Hoje o Dória é o tamanho de uma candidatura proporcional a deputado. Acho que nem a senador hoje ele conseguiria. Pode ser que com o tempo ele possa se recuperar. Mas eu acho que a situação dele, ele viu isso, aí quando ele saiu, renunciou ao governo, foi tentar caminhar e viu que não ia ter espaço nenhum. Ele renunciou à candidatura, com o partido pressionando, porque ele não tinha viabilidade eleitoral. E aí uma candidatura presidencial gasta muito do fundo eleitoral, que é importante para a eleição proporcional, e ao mesmo tempo uma candidatura pífia acaba destruindo a performance das candidaturas das bancadas proporcionais. Então ninguém queria andar com ele mais. Ele ia ser um candidato dele mesmo, né? Ele deixaria de ser um candidato com condições, não tinha condição de ganhar, ia ser um candidato dele mesmo, e ele optou por não ir por esse vexame, entendeu? Na sua visão política, o que é que você acha dessa unificação do Lula e do Alckmin? Eu acho absurdo. O Lula fez isso pensando que a eleição, e é verdade esse ponto, que a eleição vai ser decidida em São Paulo. Eu acho que o Lula ganha forte no Nordeste, eu acho que o Lula perde no Sul e no Centro-Oeste, acho que o Norte é uma tendência de ter um empate, uma diferença pequena entre os outros, eleição decidida no Sudeste. No Sudeste, o quadro hoje é que o Lula está ganhando em Minas Gerais, está perdendo no Rio de Janeiro, São Paulo vai ser o quadro que vai decidir. E mesmo quando o PT venceu as eleições, seja com Lula ou seja com a Dilma, por exemplo, a eleição que a Dilma foi reeleita, o Aécio venceu em São Paulo por 8 milhões de votos de diferença. Então, São Paulo tem uma tendência a ser anti-PT, na hora da verdade. Então, o Collor ganhou a eleição de presidente de São Paulo, na véspera. É uma virada forte em São Paulo. Aquele episódio do sequestro do Abílio Diniz teve uma influência muito grande naquela virada de votação. Então, a gente, analisando isso, o Lula, que não é bobo ele não tem nada, ele sabe que o PT sempre perdeu em São Paulo. Então, ele quis trazer um quadro de São Paulo que pudesse amenizar
esse antipetismo em São Paulo. Só que o eleitor, ele olha essa coisa com muita desconfiança. Você anda muito pelo interior aqui, muitas pessoas que onde o Alckmin tinha assim, uma boa credibilidade, um bom nome no interior, eu vejo as pessoas revoltadas. Porque aquilo que o Bolsonaro está fazendo no programa eleitoral, de botar o Alckmin falando em 2018 do PT e o Alckmin falando agora, é um negócio que assusta todos nós. Eu não posso chamar você de ladrão e amanhã sentar aqui e dizer que eu estou junto com você porque você é o cara bom para conduzir você. Ou você achava que você era ladrão, então eu tô me conduzindo porque eu sou ladrão também. Mais ou menos assim que a população vai pensar. Eu acho até que não é o caso do Alckmin, eu tenho o maior respeito pelo Alckmin. Mas eu acho que ele errou na política, eu acho que ele foi um oportunista, porque a eleição para ele para governador de São Paulo era muito difícil, porque se ele não fosse candidato pelo PSDB, a polarização que tem nacionalmente também tem no estado de São Paulo. Talvez o Tarcísio consiga quebrar essa polarização, assumindo a polarização nacional no estado. Mas a polarização que existia no estado de São Paulo sempre foi o PSDB contra o próprio PT. Então, a mesma nacional tinha com o PSDB. Então, o que o Tarcísio está tentando fazer é trazer essa polarização anti-PT para o Bolsonaro em São Paulo também. Pode ser que ele consiga, eu acho até que vai conseguir. Então, o PSDB, que o Alckmin teve que largar, porque no fundo, o Alckmin queria ser o candidato a governador pelo PSDB, e o Dória, que era a cria do Alckmin, traiu o Alckmin. Efetivamente, o Dória não deu a ele essa oportunidade, ele filiou o Rodrigo Garcia para ser candidato pelo PSDB. Se você lembrar bem, em 2018, o Alckmin, candidato a presidente, governador de São Paulo, ele poderia ter feito o mesmo com o Márcio França do que o Dória fez com o Rodrigo Garcia. Ele poderia ter filiado o Márcio França no PSDB e impedir o Dória de ser candidato. Mas o Alckmin não fez, o Alckmin agiu com correção naquele momento. O Dória não fez a mesma coisa com o Alckmin. Então, a situação do Alckmin, o Alckmin buscou uma alternativa para ele, para o futuro dele, porque ele teve a porta fechada pelo Dória no PSDB. Talvez se ele fosse candidato a governador de São Paulo pelo PSDB, pudesse ganhar a eleição sim. Aí ele foi buscar um caminho, aí foi um oportunismo dele, da mesma forma que eu Quando entendo... o Dória fez isso, eu achei que ele ia vir forte para presidente. Falei, nossa, se ele conseguiu isso, depois ele caiu. Mas já era previsto, já era previsível. Se quem tinha acesso à pesquisa sabia que era previsível. O que acontece é que o Alckmin foi buscar uma situação oportunista. Foi oferecido para ele essa vice. Você não pode esquecer que ele começou como vice do Covas, né? E o Covas faleceu, ele acabou ocupando e herdando. Então, ele voltou à forma dele que ele anteriormente tinha. Vai ser vice do Lula, vai ficar esperando para poder lá na frente poder, não pela morte que ele está desejando a morte do Lula, não estou dizendo isso não, porque também seria leviano e seria injusto isso, não faria isso. Mas eu digo, ele está esperando poder ascender depois à presidência numa sucessão do Lula. É isso que ele está buscando, o Alckmin, né? Ele foi buscar um caminho alternativo para tentar chegar ao sonho dele, que deve ser a presidência. Já disputou 2 vezes a presidência da República e perdeu. Então, o Alckmin está buscando isso. Enfim, é natural, faz parte, mas só que o eleitor dele, a pessoa que o admirava, principalmente no interior de São Paulo, não aceita isso. Então, eu não sei se ele vai passar por a chapa do Lula os votos que o Lula achava que ia passar, porque essa coisa não soma assim, entendeu? Você acha que ele não vai tentar algum impeachment contra o Lula, não, no meio do processo? Eu acho que não. Eu acho que, voltando aqui a ver a história, o Michel Temer não tentou o impeachment contra a Dilma. Ele trabalhou sim depois. Também não acho que o Alckmin vai tentar o impeachment do Lula e também não acho que o Lula é Dilma, né? Então, é um pouquinho mais tarimbado na política, para poder não cometer tantos erros quanto a Dilma cometeu no conjunto da obra. Embora a gente se assusta com a possibilidade da volta do PT. Eu, particularmente, me assusto bastante. Eu não concordo com as políticas do PT e eu vou sempre lutar contra o PT. Essa é a posição minha, é clara, é nítida. Mas eu não acho que seja o objetivo do Alckmin o impeachment do Lula. Não. Aliás, no meu livro aí você vai ver que tem uma série de propostas. Uma das propostas que eu faço é acabar com o vice-presidente. Para que vice-presidente? Para que o cargo de vice-presidente? Só para virar com aquela história de que é golpista, todo vice-presidente? Você precisa de vice para quê? A gente vive no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente americano viaja e o vice-presidente não assume a presidência da República, não.
O vice-presidente só assume a presidência da República nos Estados Unidos quando o presidente está incapacitado de decidir. O que é a incapacidade de decidir? Por exemplo, ele vai para uma cirurgia, toma anestesia geral. Nesse momento que ele está sob efeito da anestesia geral, ele está incapacitado de decidir. Aí o vice assume. Então, só por isso que tem vice-presidente nos Estados Unidos. Então, no Brasil não precisa. Olha o absurdo que a gente vive. O presidente da República viaja, o vice assume e o presidente vai representar o Brasil fora e assina acordos lá fora. Então, se ele foi substituído na presidência, como é que ele pode estar lá assinando acordo? É um negócio assim meio esquisito, surreal, entendeu? Então, no caso, seria que se... Nada, não tem que ter Era que ter eleição vice. de novo. Eleição de novo, é óbvio. Aconteceu um... Não, aliás, eu acho que havendo impeachment tinha que ter eleição de novo. Não podia o vice assumir. Isso é Também, outra das propostas também. que eu faço. Também acho. Porque o vice não foi. Ninguém vota em vice. Ninguém vota em Mas, vice. Alguém vota em vice? Felizmente tá voltando, né? Mas eu acho que tem que mudar. Eu acho que tem que mudar. Eu defendo isso. Acabar com o cargo de vice é pra nada. Serve pra nada. Agora me responde uma coisa. Eu vejo os partidos políticos aqui no Brasil, eu vejo que não tem um plano político, sabe? Porque o prefeito necessita do vereador, o governador necessita do deputado estadual e vice-versa. Eu não vejo um projeto de um partido que ele venha já da base até chegar na presidência e conseguir... Olha aqui, a gente está com... Isso acontece, até nesse ponto o PT até se formou como partido e tem essa cultura que você tem. Por mal, na minha opinião, mas tem. Não é por bem. Agora, fora o PT, talvez em algum momento o PSDB tentou fazer isso, né? E eu acho que se perdeu. O PMDB, que hoje é MDB, antigo MDB, PMDB, MDB de novo, da qual fiz parte há muito tempo, tinha uma característica diferente. O MDB era uma frente, né? Todo mundo nasceu do MDB, né? O PT nasceu do MDB. Porque quando houve o regime militar, você tinha areia no MDB. Todo mundo que não era do regime militar estava no MDB. Depois, quando teve a liberação partidária, aí todo mundo saiu e foi buscar um canto. O PSDB nasceu do MDB, o PT nasceu do MDB, todo mundo nasceu do MDB. Então, o que leva a você ter essa percepção? O nosso sistema político é um sistema que está ultrapassado. Essas eleições com nominatas que a gente tem que fazer, a gente não busca o partido para se eleger. Não é nem o meu caso, porque eu voltei ao PTB depois de 40 anos, que eu já fui filiado ao PTB em 82. Então, eu não busquei só isso. Mas a gente busca um partido... 32 não tinha nem nascido. Você não tinha nem nascido, eu já estou velho, faço 64 semana que vem. Caramba. Não, velho não, eu estou... velho para uns considero velho, eu não me considero. Tá em processo de vida. Para mim, eu estou no auge da minha plenitude de tudo que você pode imaginar. Então, o que acontece? O que leva a gente no sistema político a escolher um partido hoje é ver a nominata. Se eu tenho condição de me eleger na nominata ou não. Ninguém está preocupado com o que o partido prega. Não, a nominata dá para mim, aí eu vou. Se a nominata não der, eu não posso ir, mesmo que eu concorde com tudo que o partido faz. Porque é um suicídio. Se você mudasse, por exemplo, são 70 deputados federais que são eleitos em São Paulo. Os 70 mais votados estão eleitos, acabava com essa história toda. Só que não é assim. Não, pelo coeficiente. Você acha que é assim? Você que está nos ouvindo acha que é assim? Está enganado. Na eleição de São Paulo de 2018 para deputado, os dois últimos colocados tiveram menos votos do que 40 candidatos que ficaram suplentes. Pode isso? Tá certo isso? Tem que proteger o partido, tem que ser voto partidário. O voto partidário, para ser feito, nós temos que ter o parlamentarismo. Porque aí os partidos são obrigados a ter posicionamento. Aí sim você podia ter o voto em lista, votar somente no partido, e aí você acaba criando o partido como na concepção que você quer. E que deve ser, você não está errado, não, você está correto. O problema todo é que no sistema político que a gente está, jamais você vai chegar a esse ponto que você tem um partido que defende A ou B ou C e que vai se manter uniforme. Porque você pega um prefeito, por exemplo, o prefeito está no partido A, ele apoia um deputado estadual do partido B, um deputado federal do partido C, o governador do partido D e o presidente do partido E. É assim que funciona a política brasileira. E exemplos disso aí eu te dou vários. E qual é o processo para fazer essa reformulação?
Primeiro, eu acho que nós temos que decidir o sistema de governo. Se nós vamos ficar no presidencialismo, vamos para o semipresidencialismo ou vamos para o parlamentarismo. Eu acho até que precisa de plebiscito para ser o parlamentarismo. Nós fizemos um plebiscito em 93 para decidir o sistema de governo. Então, primeiro temos que decidir o sistema de governo. Depois temos que decidir se formos parlamentaristas, aí você vai discutir como é eleito. Né? Porque o parlamentarismo tem uma vantagem. Você tem um chefe de Estado e tem um chefe de governo. Você derruba o governo, não derruba o presidente. Então você pode, e todo mundo que está no governo, você vê, Israel, por exemplo, é para quem tem coisas ruins, né? Eu te dou 3 exemplos aqui. Os Estados Unidos é presidencialista, o Israel é parlamentarista e a França é semipresidencialista. Pode falar, pode falar. Tem erros nos 3 que eu posso combater. Israel, por exemplo, vai para a 5ª eleição em 3 anos. E sempre com uma maioria de 1 voto, para manter o parlamento em 100 votos. Então, já estive lá na época do presidente da Câmara, debati isso com o Netanyahu, enfim, conheci bem aquilo lá, estive no parlamento, enfim, conversei com a oposição a ele na época. Aquilo não resolve. A França, que fez o semipresidencialismo, você tem defeitos no modelo lá, que, por exemplo, a eleição de deputado é distrital, ou seja, é feita por distrito em 2 turnos. Você tem eleição de 2 turnos para deputado. Então, você elege o Congresso um mês depois da eleição presidencial. Então, cada um tem uma característica com seus defeitos. Os Estados Unidos é um bipartidarismo, então você pode fazer um regime presidencialista que você tem um bipartidarismo somente, só tem 2 partidos lá. Então, quem ganhou a eleição é governo, seu partido é governo, e o outro é oposição e vice-versa. Só que lá tem um problema, tem eleição no meio do mandato que renova. E geralmente o presidente fica capenga no 2º biênio. Por quê? Geralmente ele perde a eleição de meio de mandato. Então perde a governabilidade. Isso aconteceu com o Clinton, com o Obama, com o Bush, aconteceu com todo mundo lá. E pode acontecer com o Biden agora, eleição agora em novembro. Então, a gente tem modelos que precisam ser todos examinados e você tentar buscar um para que sirva para a gente. Como está e que não dá para ficar. A gente não pode ter a formação partidária com o sistema presidencialista, com esse modelo de eleição, não vai existir. Não vai existir. Não, a chance é 0 de existir. E você então vai trabalhar para isso, para tentar essa reforma? Não, eu como presidente da Câmara, eu aprovei uma reforma. Eu aprovei, por exemplo, você quer ver o que eu acho o maior mal que nós temos no nosso sistema hoje é a reeleição. Por quê? Você pega o exemplo seguinte, o único país que é desenvolvido, que é presidencialista, é os Estados Unidos. A maioria dos outros países que são desenvolvidos são parlamentaristas. Nos Estados Unidos é permitida a reeleição do presidente da República. Só que o presidente disputa a reeleição, nunca mais pode disputar nada na vida. Aqui no Lula já foi eleito e reeleito, pode ser reeleito de novo e reeleito. Vai virar o rei Lula primeiro. Também acho que não podia. Vai virar o rei Lula primeiro. Nós não vamos eleger o presidente, vamos eleger o monarca. Então, a gente precisa entender, isso está errado. Então, a reeleição que foi feita pelo Fernando Henrique foi feita para o benefício dele. Só que ele criou um problema para o país político que nós vivemos com esse problema desde que ele criou, tem mais de 20 anos, 25 anos. Você sabe por quê? Porque a reeleição não é só para presidente da República, não. Ela é para governador e para prefeito. Tem 5.570 municípios. Você imagina o prefeito ganhar eleição, só pensa na sua reeleição. E como é que perde a reeleição? Não perde. Com a máquina na mão, não perde. E aí, o prefeito é que apoia o deputado, estadual e o federal. Então, ele não renova. Até a renovação é prejudicada. Então, na realidade, você está elegendo um prefeito, um governador e um presidente para 8 anos. No meio do caminho tem um plebiscito se ele continua ou não. É assim que ficou. Não tá fácil, não. É. Vamos para as perguntas. Vamos fazer algumas perguntas e a gente finaliza. Vamos lá. Senão Você tá vai cansando o perder. povo. Não, você vai perder o seu horário, né? Já é. Perdi o Ó, horário, o povo cansa de ouvir a primeira povo. pergunta, eu acho ela muito, muito importante, que é... Vamos lá. O que você acha do BRICS? Cara, o BRICS é um movimento muito importante. Inclusive, eu fiz parte do parlamento dos BRICS, eu participei de reuniões como chefe do parlamento brasileiro naquele momento. E você tem lá a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, junto com o Brasil, que representa o conceito dos países em desenvolvimento que te unindo no bloco. É um bloco muito melhor para o Brasil do que o próprio Mercosul. Entendeu? Então, os BRICS têm que ser transformados num bloco de verdade. O que está acontecendo hoje é que, em primeiro lugar, a China está virando a maior economia do mundo, a dependência do mundo da China é enorme, isso na pandemia ficou claro agora, a gente está numa crise, por exemplo, um exemplo pífio, os semicondutores de automóveis. Simplesmente o mundo paralisou a produção de automóveis
porque a China parou a fabricação de semicondutores ou diminuiu. E tanto que o mundo está investindo em fabricar semicondutores para não ficar dependente da China. Porque a China, com a mão de obra barata, ela simplesmente desvirtua o custo industrial. Então, consequentemente, não tinha competição. Esse é um problema. Então, a gente tem problemas com essa dependência que ficou. O Brasil está muito dependente da China, seja nas suas exportações, ou seja, até nas importações por custo mais barato. Então, esse equilíbrio tem que ser dado no mundo inteiro. Mas eu diria o seguinte: temos o problema da guerra da Rússia, que é outro ator importante dos BRICS. Então, tem uma deformação momentânea desse processo. Mas eu diria que a importância do Brasil estar com os BRICS ela é muito maior do que estar com o Mercosul. Muito bem, deputado. Eu acho que o BRICS deu uma queda enorme. Eu acho que ele teve acho que a ascensão maior do BRICS, eu acho que foi no governo do Lula. Não é isso, não. Eu vivenciei lá, eu participei. Eu acho que essa queda, essa sensação de queda que você está falando é a mesma que eu falei. É o problema da pandemia, né? A China, que você não tem muita informação do que acontece na China, mas a China vive debaixo ainda da pandemia. E ela vive com os lockdowns, né? Xangai, por exemplo, entrou em lockdown por um longo tempo. A produção da China caiu bastante, o produto interno bruto da China caiu bastante. E isso, consequentemente, afetou o mundo inteiro, né? Então, aí você junta o problema dos lockdowns da China com a paralisação de produção, com a guerra da Rússia, realmente dá uma queda dos BRICS. Mas é por esse motivo, não necessariamente porque no governo A ou no governo B você tinha mais preponderância dos BRICS ou menos preponderância dos BRICS. Não pensa você que eu critico ou iria criticar os BRICS por causa de posição ideológica de ter China e ter não sei o quê. Eu acho que no comércio internacional e na relação internacional não tem que se ter isso. Tanto que o Bolsonaro foi à China e manteve a relação com a China. Esquece, não é esse o problema. O fato de você ter relação comercial não significa que você tem que estar com a ideologia. O que não pode é o que o PT sempre fez, de patrocinar com dinheiro público as suas ditaduras de esquerda, como Cuba, Nicarágua, Venezuela, com financiamentos que nunca foram recebidos pelo governo brasileiro, e simplesmente por causa da ideologia. A gente não pode fazer a ideologia o relacionamento internacional como o PT faz. A gente tem que fazer do comércio, do interesse para o país. E a China é interessante para o Brasil. O Brasil não pode prescindir, independente da sua ideologia, de ter o relacionamento com a China da forma como tem. Vamos para a próxima. Eduardo pergunta aqui para você. Eita, seu xará. Opa, que bom. Prazer. Cadê o dinheiro que está na Suíça? O dinheiro que está na Suíça, meu querido, eu diria para você o seguinte: pega o meu livro, página 801, você tem um facsímile do documento que o Ministério Público Federal reconhece que a conta nunca foi minha. Inclusive o tema, até que eu te mostro na página aqui, está aqui, bonitinho aqui para você mostrar para as pessoas, eu fiz questão de publicar. É bom que a gente às vezes encontra algum petista que quer trazer, então está aqui, o documento da Força Tarefa da Lava Jato, do Ministério Público, publicado em facsímile e que me pede para eu ajudá-los a conseguir ter acesso à conta, já que eu sou mero usufrutuário. E para delírio dele, eu fiz documento formal de transferência da totalidade para que ficasse à disposição da Justiça. E eles não conseguiram nem isso. Simples assim. Está publicado. Compre o livro, veja. Vou tirar a dúvida, já compra o livro dele. Compre o livro que você tira todas as Entendeu? dúvidas. Tá aqui o livro dele. Até os petistas vão ter que engolir isso. Agora, eu não sei onde é que foi parar o dinheiro que o Joeres Batista disse que tinha depositado do PT, né? Isso a gente não sabe onde foi parar, né? É bom perguntar ao Joeres ou ao PT, né? Vamos trazer ele não sei aqui. se é verdade, mas tem que perguntar isso. Vamos trazer ele aqui. Próxima. Você pretende ser candidato à presidência? De quê? Da República. Eu acho que isso é uma coisa que não dá para ninguém falar que quer ser um dia. Isso é uma coisa que eu acho que isso é mais destino das pessoas do que necessariamente vontade de quem quer que seja. Eu sou única e exclusivamente candidato a deputado. Mais nada. O que você deixaria aí de... Deixa a sua ideia, a sua ideologia pro público que te segue. Bom, eu sou conservador de costume, sou evangélico, tá, da Assembleia de Deus. Sou liberal da economia. Sou opositor às políticas públicas do PT e a tudo aquilo que o PT prega para o país. E
tenho como meu passado aquilo que eu pratiquei na Câmara dos Deputados, aquilo que eu pratiquei na minha vida pública, não só a favor dessas ideias que eu estou falando, como também no combate ao próprio PT. Eu acho que eu tenho que ser julgado pela população. Se a população ela efetivamente entender que eu fiz corretamente a abertura do processo impeachment, que eu fiz corretamente todos os atos que eu pratiquei no Congresso, ela certamente me dará a oportunidade de retornar. Se ela entender que não, não vai me dar. Então é muito simples, é uma coisa que o povo decide. Não sou eu que decido. Família, recebemos aqui o Eduardo Cunha. Foi um prazer O prazer foi todo meu. ter essa conversa com você. Você tem muito conteúdo. Acho que você tem que voltar aqui mais vezes É só convidar. pra gente conversar sobre mais política, sobre essa vivência que você tem, que é muito grande. Você tem uma bagagem muito grande de política. Então acho que o público merece conhecer isso aí. Obrigado. Sem contar que você é muito sensato, você é um cara que você mantém lá o tom, você fala do seu rival com respeito e tal. E eu acho legal essa parte aí, né? O respeito, independente da posição política de cada pessoa, do que você é, sabe? Família, se inscrevam no Guarulhos Podcast, canal, segue a gente também no Instagram. Fala suas redes sociais, Eduardo. Deputado Eduardo Cunha, né? No Instagram No Instagram, no Facebook, Dep Eduardo Cunha no Twitter, né? e o TikTok. TikTok também, @. Tá deputado bombando no Eduardo TikTok. Cunha. Tá bombando no TikTok. Parece que tá, né? Família, é isso, maior prazer. Adiar Todo-Poderoso, entendeu? Que todo mundo volte em paz. E maior prazer receber o Eduardo aqui, ele vai voltar. Guarulhos Podcast fica por aqui. Fé, tamo junto, família. Obrigado.